Bom, estamos nas causas primárias, falando sobre a criação ainda, né? Então nós fizemos uma revisão na semana passada sobre os 3 primeiros tópicos: formação dos mundos, formação dos seres vivos e povoamento da terra, e falamos sobre Adão, fazendo revisão do que nós já tínhamos estudado. E aí nós entramos em diversidade das raças humanas no planeta Terra. Aí agora Kardec então vai trazer para nós sobre pluralidade dos mundos. Parece-nos um tema muito tranquilo, parece às vezes até assim algo banal, porque aqui é pluralidade dos mundos habitados. Mas se nós voltarmos ao tempo de Kardec, um pouquinho antes, era proibido até falar ou pensar na hipótese de existir. Não é que eu podia falar existe ou não existe, eu não podia nem pensar nessa ideia. Então Kardec coloca isso, na época que a igreja tentava controlar as informações. Num tempo que não tinha conhecimento científico, inclusive, porque o conhecimento vem depois. Então ver o que os espíritos trazem parece-nos normal pelo avanço da ciência nesses tempos, mas é um avanço significativo naquele tempo e nos tempos de hoje ainda, tá? Então, quando a gente pensa pluralidade dos mundos habitados, o que nós podemos trazer daí? Pluralidade. O que é pluralidade? Um plural de alguma coisa, vamos pensar. Muitos, diversos. Dos mundos, num plural, né? Então, há vários mundos. Há vários tipos de mundo, há quantidades de mundos diferentes. Nós tínhamos falado, saindo da ideia de que Deus havia criado a Terra, definido céu e inferno, construiu Adão e começou o mundo no planeta Terra. Aqui, Kardec então está descortinando a partir daí, ideias à frente, não é? Tá? Então imagina assim, ó. Kardec já havia sido informado, como nós falamos, pelos espíritos, então, que já havia uma pluralidade de mundos, porque quando ele falou da construção dos mundos, nós já viajamos um pouco no espaço. Nós fomos falar quantos planetas tem, quantas galáxias existem. Aí eles vieram falar, então, depois, que as raças se desenvolveram pelo clima, pela vida, pelo costume espalhado na Terra. Quando a gente pensa em diversos mundos habitados, Kardec vai perguntar assim, bom, será que todos os mundos são habitados? Ó Kardec fofoqueiro. Se é habitado, por quem? Se tem alguém, como? São essas questões que nós vamos trabalhar do item 55 ao 58. E a gente pode pensar que a gente tem essa resposta pronta. E nós vamos ver e entender que não é tão fácil assim como a gente imagina. Tá? Então vamos lá, questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Será que todos os globos, todos os planetas, todos são habitados? Sim ou não? 5 é 6 a resposta. Tá. Aí eu vou dificultar um pouquinho para vocês entenderem o tipo de pergunta que Kardec está fazendo. Quando nós vamos falar de Deus e nós falamos que Deus não é o infinito, e aí nós vamos trabalhar o infinito, nós falamos que às vezes a gente acha que chega ao final do universo, há uma dobra do universo, que há um tantão que não tem fim. Galileu trouxe na mensagem que a gente viaja séculos, a velocidade da luz, e ainda assim nós nos demos um passo no que é o universo. Nós falamos de diversos telescópios espalhados, trazendo informações há anos e não descobriu nem 5% de tudo que nós sabemos do tamanho do universo. Quando ele está falando de todos, ele está falando assim, até daqueles do infinito, do lugar que a gente não sabe, que a gente desconhece, que eu nem sei que existe.
Então, o que a gente está olhando aqui? Os planetas. Tá, vamos olhar os planetas aqui. Vamos olhar aqueles bilhões de planetas que nós já falamos. Esses todos são? Mas ele está perguntando todos, em qualquer um que aparecer, porque são todos. Os planetas já estão aí. A gente só não tem ainda condição de descobrir. E todos os dias a gente descobre novos planetas, novos globos. Então vamos lá para... São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os espíritos vão trazer e vão separar para nós. Mais de uma resposta. Então vamos lá. Todos são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. Então todos os globos são habitados. Concorda que Kardec só perguntou isso? E eles poderiam ter dito só sim, são habitados. Kardec pergunta uma coisa, muitas vezes os espíritos continuam a resposta para trazer mais informação. Imagina naquele tempo em que não podia nem pensar se existia ou não. Então, o complemento da resposta vai vir um pouquinho nessa direção. Eles vão dizer assim, ó, sim, e o homem terreno, nós, né? O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Primeira coisa que ele está falando. Vamos colocar cada um no lugar de vocês? Kardec, se coloca no lugar de você. Analisa vocês quanto ao tamanho do universo. Porque se eu responder muito rápido, a gente não vai entender tudo isso. A gente tem que entender a dimensão do universo. Tá? Então, é o que eu estou falando, olha, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Uma outra coisa que ele está trazendo é que nós somos limitados. Tudo bem? Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte, se nós preferirmos, orgulhosos, que não sai da sua posição. O que eu sei e acabou, não é? Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Aqui acaba sendo um abalo, porque imagina aqueles que tinham certeza, essa mensagem surge como um abalo. Como assim? Porque até quando eu estou falando da ciência, está tudo legal. Mas quando eu começo a ter que forçar mais uma vez que não só na Terra há seres habitando, aí é difícil. Porque se eu aceito isso, eu tenho que aceitar que pode ter seres melhores, iguais ou piores. Aí o orgulho grita. Porque você começa a ver o espaço e a gente começa a perceber que a Terra não é lá aquelas coisas. E há planetas que devem ser muito melhor que a Terra. E aqui eu às vezes me acho, eu tenho uma posição financeira, uma posição social, uma posição de um... E aí quando eu começo a olhar para isso, não, vamos olhar só para cá, porque senão eu sumo nisso tudo. Por isso que ele começou dizendo, vamos colocar no lugar, vamos entender quem vocês são dentro do universo todo. E aí eles continuam. Ó. Aqui nesse último parágrafo, aqui nessa última frase, ele vai trazer nós para pensar. Vamos raciocinar então. Ó. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Quando a gente olha para o universo e a gente quer imaginar só ter, então, vida na Terra, nós automaticamente estamos dizendo que Deus criou tudo para nós. A partir de que eu falo que em outros planetas não há vida, eu estou tendo que dizer que tudo que existe é em função do homem encarnado. Até porque eu tenho que perguntar assim, nós somos espíritos, criaturas espirituais? Aonde é a nossa morada? Pergunta para qualquer religião, não é espírito. Não é aqui, certo?
É no plano espiritual. Então lá é a morada. Então, se a gente for parar a analisar friamente, onde o espírito vive de fato seria no plano espiritual. Então não tem como a gente pensar nessa ideia. Tudo bem? Alguém tem mais alguma coisa para extrair daí? Oi, Dani. O homem seria, entendi que seria a parte material da encarnação. E a questão que coloca que todos são habitados, né? Nós pensamos em habitados espiritualmente ou por princípios da existência. Só que quando ele coloca homens terrenos, seriam homens de outro planeta, seriam chamados de outro homem alguma coisa. Seria na condição humana, né, Dani? Lembra? Vegetal, mineral, vegetal, animal, humano. Porque a perspectiva... É que a perspectiva de Kardec é a partir do olhar nosso como homem, né? Então ele vai trabalhar ainda o processo de reencarnação, processo de outros mundos. Nós estamos saindo de Adão, a partir de Adão, para poder agora entender que não é só Adão. Então, nós, teoricamente, não chegou a explicação ainda ao plano espiritual, mas é toda a condição do reino animal, nominal no caso, né? Mas o homem. Mas a tua condição está certa, nesse momento aqui está tudo certo, podemos pensar nisso. Tá? Homem material. O homem material, ele está onde? Vivendo? Encarnado. Homem espiritual. No orbe da Terra. É que o homem... a condição pode ser isso, não é assim, ó. Eu queria fazer um comentário. Ele está se referindo aí ao ser humano material. Todos os mundos são habitados. Mas tem mundos que estão na fase de formação. Uma Terra que passou. Nós temos 4,5 bilhões de anos, nós ficamos 2 bilhões de anos sem nada. Só com o mineral se juntando lá. Assim. E nesse período não tinha ser material. E sim ser espiritual ou gênero, como o Kardec explicou. Que é o material. Que é material. E que também, fora o espírito, tudo o resto é material. Mesmo na... Quando a gente trabalhou aqui a formação dos mundos, que é o que você está falando, a Constituição, né? Estamos falando da Terra desde que explodiu a anã branca, a espera do Sol. Tem planetas que têm menos do que 2 bilhões de anos e ainda deve estar em fase de formação. Sim, mas aí, vamos lá, seres habitando, nós estamos aqui, a formação dos seres vivos. Aqui não necessariamente nós estamos falando de nós humanos, lembra disso? Então é o que você está falando. Então, quando o Kardec vai trazer para cá na questão de hoje, então vamos lá, ó. Formação dos seres vivos. Esquece o homem um pouquinho, nós estamos falando de seres vivos. Quando a gente vem aqui, ó, são habitados, aqui Kardec não colocou a condição de homem. Aí quando ele vai responder, por isso que eu falei assim, o que os espíritos estão falando assim, ó, vou colocar vocês no lugar de vocês primeiro para vocês entenderem. Então aí ele vem com a resposta. Sim, e o homem terreno, ou seja, vocês estão longe, como supõe, de ser o primeiro em inteligência. Aí aqui ele vai trazer a perspectiva a partir de nós. Porque quando a gente fala de mundo habitado, o que você falou está certinho. É só exemplo, tá? Pode ser que Plutão não tem uma condição humana lá. Tem ser vivo ainda em germe, mas não desenvolvido na condição animal ou vegetal, que a Terra o planeta estaria em formação. Não é o caso, eu só estou dando um exemplo aleatório. Então está certo a perspectiva que você está trazendo. Mas aí quando ele fala do homem terreno, ele fala assim, quando nós falamos de estar habitado, são os seres vivos. E vocês, olha todos os seres vivos, e vocês estão longe de ser o primeiro em inteligência, porque eu vou ter que olhar para um animal e falar assim, eu sou mais inteligente. Eu vou olhar para o verme e eu falo, eu sou mais inteligente. Eu olho para a planta, eu sou mais inteligente.
eu olho uma pedra, eu sou mais inteligente. E aí ele vai trazer o orgulho, porque ele está falando, ó, agora vai para frente. Você está olhando só até o teu desenvolvimento, mas há seres mais evoluídos. Por isso eu falei assim, a pergunta de Kardec aqui está assim, tá, e quem são? Como? Aonde? De que forma? Então ele está começando a processar isso. Né? Tá? Então está certinha a condição que o Dani colocou e a condição que você colocou. Mas é que a pergunta está relacionada a todos os seres vivos. E aí os espíritos vêm e colocam Kardec no nosso lugar, para depois falar de todo o resto, entendeu? A primeira parte ele trouxe seres vivos, a segunda parte ele colocou Kardec no lugar. Tá, exatamente. Deu para entender? Então tá certinho o que você falou, tá tudo certo. Aí Kardec traz um comentário, então, ó. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Então, cada ser tem um objetivo. Nós, na condição humana, é chegarmos à condição de perfeição, ou de felicidade, ou de espíritos mais elevados, né? Acreditar que só os haja, ou seja, seres vivos, no planeta que habitamos, seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, se a gente pensa, mesmo que não seja com a ótica do espiritismo, da doutrina espírita, se nós em uma outra crença, numa outra religião, uma outra olhar, linha de pensamento, se eu imagino que só existe vida aqui, obrigatoriamente eu tenho que entender que todo o resto é enfeite para nós. Porque lá no passado, bem no passado, vamos voltar de novo. Então existia a Terra, tudo na ilusão deles. Tudo rodava em torno da Terra, existiam os telhadinhos de vidro, né, os côncavos, e havia, não eram adesivos, mas havia colado, né, nesse adesivo superior algumas estrelinhas como enfeite. Era essa a definição que a gente tinha de Terra. Em cima das estrelinhas o céu e embaixo o inferno. Então, quando a gente olha para essa resposta que Kardec vem trazer para nós, automaticamente eu preciso olhar para o todo e pensar, então, para que existe tudo isso? Está tudo sem utilidade e só nós estamos com utilidade. E aí tem coisas que eu não estou nem sabendo ainda, porque a ciência não chegou, o Hubble não chegou, o James Webb não chegou, e está tudo também sem utilidade nenhuma. Aí você pega a ciência, que não acredita nisso, aí a pergunta para eles é assim, então para que gastar tempo se é para nada? Porque no fundo ele sabe que há condição. Então é por isso que ele coloca a gente no nosso lugar e aí ele começa a decorrer disso, né? Tá? Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriar à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então não tem nada que a gente olhe e fale assim, puxa vida, a Terra, a gente só tem uma coisa, que é mais importante, que a ciência olha como sendo mais importante, e é o que geralmente caminha as pesquisas. Eles olham para a Terra e diz que há água, que o princípio da vida é a água. Nós vamos trabalhar isso também. Então a gente acha que a água é uma exclusividade da Terra. Tanto que quando nós vamos ver se os planetas têm condição de vida, a primeira coisa é, tem água. Qual a condição da água? Olhar a atmosfera e tudo mais, mas a água é primordial. Tá? Então não tem nada que a gente olha e fala, não, nós temos um grande privilégio, por isso que só aqui é exclusivo onde a vida pode se desenvolver. Podemos passar? Aí eu trouxe para nós, lá no céu e inferno,
quando o Kardec vai trabalhar a questão do céu, só para a gente quebrar um pouquinho essa visão ou essa ideia que a gente traz dentro de nós, né? Lá no item 3, ele vai dizer assim, ó, a ciência, vamos voltar no tempo de Kardec, tá? A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou suas luzes até as profundezas do espaço. Então lembra que antes limitava ao céu. Aí a ciência surge e explode esse limite. Então antes o que era definido passa a não ser mais. Aquilo que tanta gente dizia que era, de uma hora para outra deixou de ser. O céu não era mais o limite e nem estava em cima. Tá? A Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidão. O próprio Sol não é mais do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inúmeros sóis em torno dos quais circulam mundos incontáveis, separados por distâncias somente acessíveis ao pensamento, embora nos pareça tocar-se. Então a gente só consegue olhar e entender a dimensão por pensamento. Por isso que Galileu falava assim na mensagem: imagina em pensamento, saindo daqui, chegando na estrela mais próxima, se conseguisse, porque não tem como a gente fazer isso, em pensamento. Porque qual é o meio de comunicação do espírito? Lá na introdução nós falamos disso. Pensamento. O veículo é o pensamento. Neste conjunto, regido por leis eternas, onde se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Então aí Galileu falou, olha, chegando nesse local, olha o inverso agora. Olha para o Sol. O Sol nosso teria desaparecido. Olha para a Terra também, desse ponto mais próximo da primeira estrela, também não era possível nem enxergar. Desde logo se pergunta por que Deus teria feito dela, da Terra, a única sede da vida e para aí teria relegado suas criaturas prediletas. Tudo, ao contrário, anuncia que a vida está em toda a parte, que a humanidade é infinita como o universo, revelando-nos a ciência mundos semelhantes à Terra. Deus não podia tê-los criados sem objetivo. Ele deve tê-lo povoado com seres capazes de governá-los. Então aqui há espíritos com condição de governar a constituição física, momentânea, moral do planeta. Nós falamos das espécies que elas vão se desenvolvendo tanto no caráter físico quanto na questão moral. Então nós é que estamos dirigindo, lógico que os espíritos coordenando, mas nós estamos dirigindo tudo, governando daqui, certo? Aí eu trouxe lá do livro o que é o Espiritismo, porque Kardec traz as perguntas e ele responde, né? Então, se a gente lembrar do livro, o que é o Espiritismo, ele seria um resumo mais simplificado, mais entendível, vamos dizer assim, da doutrina. Então, Kardec traz para nós essa pergunta, ó: os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? É a mesma pergunta, mas a resposta de Kardec fica mais simples, ó. Todos os espíritos. Então, quem traz a informação para Kardec, lembra lá na introdução, que os espíritos superiores que se trazem as respostas para Kardec. Todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. É o que ele falou, os espíritos falaram na resposta. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recriar-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance.
Então, por que eu trouxe essa mensagem? Porque ele vai trazer de novo para nós assim, ó, a maior parte do que existe está totalmente fora do nosso alcance. É algo assim, inimaginável da nossa parte. Então, quando a gente diz não há vida, quando eu afirmo isso, eu estou dizendo que eu conheço o todo e a gente não conhece. Tá? Podemos passar para a próxima? Alguém quer trazer alguma? Alguém não tem certeza que existe vida em outro planeta? Em todos? A gente tem dúvida ainda, né? Lógico que tem, né? A gente está querendo provar, né? Bom. Então, já que há diversos globos, diversos planetas habitáveis, né? A pergunta de Kardec é a mesma constituição física? É a mesma constituição física dos diferentes globos? Já que eu tenho um monte, é igual ou diferente a forma física, a maneira como ele é construído? Lembra quando nós estudamos que tudo vem do fluido cósmico universal? Aí junta com os elementos aqui e forma um globinho. Aí tem outro globinho que é formado por outros elementos. Há elementos que a gente desconhece? Quando descobriu a tabela periódica, nós trouxemos lá alguns elementos. Depois novos elementos foram sendo descobertos. Quando a gente olha para o espaço, muitos desses elementos nós não conhecemos ainda, certo? Tanto que as sondas vão lá, pegam, analisam, buscam, comparadas sempre com o que nós conhecemos. Então, a pergunta é a mesma constituição, os diferentes globos, ou muda? Muda. Então seria tudo igual, né? Eles iam apertar um pouquinho e ia pôr tudo aqui, ficava mais fácil, né? Não tinha por que criar um monte, né? Só que a pergunta, vamos lá. A resposta é não. Então, negativo. De modo algum se assemelham. De modo algum. Então não tem nenhum planeta exatamente igual ao outro. Alguma coisa muda. Certo? Se a gente for pensar, há vários tipos, né? Mas há planetas que são mais gasosos, são outros que são menos. Há planetas que têm superfície, que nós ficamos em cima. Há os gasosos que não tem como. Há planetas que são mais gelados. Há planetas que são congelados. Há planetas que são muito mais quentes, né? Há uma infinidade de características de globos, né? Sim? Quando a gente tem um livro chamado Cartas de uma Morta, que é da mãe do Chico, né? E agora esqueci o nome, Maria João de Deus, né? Ela faz uma visita em Júpiter e lá tem, a pergunta seria assim, lá tem mar? Aí ela vai dizer que tem, mas que a água de lá é rosa. Então, tem mar? Tem, aqui também tem. É igual? Não, lá é rosa. Então, ela traz algumas curiosidades. Do final, se der, eu trouxe também algumas respostas de um espírito que Kardec foi interrogando, também de outro planeta. E a gente vai percebendo que há coisas semelhantes, mas igual não. Tá? Assim sendo, o tipo de espírito que habita esse outro globo, ele traz necessidades diferentes, condições diferentes. Tá? Então eu trouxe para a gente dar uma olhada. Ó. Não precisa. Então eu trouxe assim, ó. Aqui são os 8 planetas que a gente conhece. E aí, quando a gente traz a tabela deles, a gente vai olhando pelo tipo dos solos, a composição dele, a gente percebe que cada um é de uma forma. Alguns trazem a parte rochosa, outro é gasoso, o outro é gelado, congelado. Um tem raio menor, outros têm raios maiores,
em tamanhos, a sua massa tem a variação de massa, a composição física, como é constituído o núcleo, cada um tem predominância de uma parte mineral, não são todos iguais. E aí quando a gente vem na composição da atmosfera, a gente vem na Terra, né? A Terra, a maior parte é nitrogênio. Se a gente for querer comparar todos os outros, bom, então eu vou pegar a Terra como base. Eu queria uma crosta, né, da forma como a Terra. Nenhum é. Aí a ciência vai dizer o quê? Esses 8 não têm condição de ter vida. Porque eu estou olhando como nós queremos olhar. A gente vai voltar em Kardec. Vocês não são os primeiros em inteligência. Eu quero uma atmosfera. Então a gente chega na Lua, não tem atmosfera. Dá para ter vida na Lua? Não, não dá. Então aí a gente vai ter... Então onde que dá? A gente começa a ver que não tem igual. Então tem onde fugir, né? E quando a gente faz isso aqui, 8, mas quando a gente transforma isso em bilhões, e os espíritos estão dizendo, nenhum é igual ao outro. Pode ser semelhante, mas igual não. Então pode ser que a porcentagem de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio, de um para o outro, pode ter alteração. Então lembra que a gente falou assim, tudo vem do fluido cósmico universal. Aí ele junta uns elementos aqui, cria uma receita aqui para fazer um tipo de mundo. Aí ele faz uma outra receita, mas ao invés de 2 colheres, ela põe uma. Aí faz um outro. Ao invés de pôr um chocolate, ele vai pôr um outro. O branco, ele põe o branco. Em vez do preto, ele põe o branco. É parecido, semelhante. Muda a forma, muda o interior, muda o recheio. Mas igual, não. Até se eu fizer uma receita igualzinha, não sai igual. Se você tivesse um padrão e todos seguissem aquele padrão, seríamos todos... Robozinho, né? Viveríamos todos numa faixa de graça, né? Mais ou menos por aí. Olha a grandiosidade disso. Não dá para comparar. Não dá para ter ciúme um do outro. Não dá para você desejar ser o outro, porque cada um está no seu quadrado de verdade. Exatamente. E nós temos a limitação dos padrões da Terra, da questão material da Terra, para tentar descobrir coisas em outro. Então aquilo que hoje aqui materialmente, a organização, lembra, atômica que nós falamos, forma os objetos, a forma dos objetos, em outra composição, não tem como eu enxergar. Tanto que a gente não consegue nem definir. Eu falei de Plutão aquela hora, mas vamos trazer ele agora. Ele não está nem aqui. Porque tem hora que fala que ele é planeta, mas ele não tem algumas coisas necessárias. Então ele não é planeta. Ele é muito pequeno para ser um planeta. Quer dizer que ele só pode mansão para os espíritos. Tá? O pequenininho não pode. Então essa é a visão nossa. Né? Tá. Se a organização física desses planetas são diferentes, será que quem mora lá também tem que ter uma condição diferente? Ou espírito é espírito, né? Vai para lá como? Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organização diferente os seres que os habitam? É o Kardec está perguntando para eles, né? Já que eles não possuem os mesmos elementos de formação, será que nós, seres vivos, também temos condição diferente? O corpo nosso físico, será que é diferente lá? Será que eu preciso de uma roupinha diferente para ir para esse planeta? A roupinha material? Mas aí naquela pergunta, trazendo o que o Dani e o Marcelo trouxe, mas e a roupinha espiritual também? E quando a gente fala na constituição do ser vivo, às vezes a gente está pensando naquilo que nós estamos vendo. Ou seja, é tudo igual. Porque quando a gente assiste filme de ficção, os ET lá, os extraterrestres, é tudo meio esquisito.
Porque o orgulho nosso coloca a gente bonitão e eles feinhos. Mas na verdade é o contrário. Porque só espírito um pouco mais superior poderia vir aqui. Porque teria que mexer na configuração perispiritual, o corpo espiritual, para poder aqui estar. Espírito inferior não consegue. Então ele automaticamente tem que ser mais bonitinho que a gente. Ou mais evoluidinho que a gente. A gente faz o processo ao contrário, né? Às vezes ele é evoluído Só moralmente. moralmente ou não. Só tem conhecimento. E não seja tão Físico. Espiritual. Quantas vezes a gente chegou tarde em casa, então falou assim, bonito. A gente acreditou. Então vamos lá, ó. Vai ter assim, ó. Sem dúvida, você está concordando com a resposta de Kardec, né? Então imagina, nós poderíamos, com essa formação física nossa, viver em um planeta onde a temperatura normal é 400 graus? Não. Ou num lugar que a Constituição é congelado? Não. Se nós pensarmos aqui, então aqui a gente está assim, vou pensar em roupa agora. Mas se nós formos para o Polo Norte lá, se eu for sem a roupa adequada, eu não sobrevivo. Há elementos, há germes, que numa condição muito gelada também não. E a mesma coisa, numa condição muito aquecida também não. Nós estamos falando só de regiões dentro da Terra. Imagina que a gente faz isso no universo, né? O Pai do Céu resolveu. Então, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no nosso planeta, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Parece uma coisa boba, mas a gente consegue ficar 5 minutos debaixo d'água? 10 minutos debaixo d'água? Mas nós estamos aqui. Mas quanto tempo? Então cada um tem o seu habitat. Só que se eu não tivesse visto um peixe vivendo nesse habitat, eu ia falar o quê? Não existe seres vivos aí. Galileu falou também para nós, mergulha no oceano, naqueles bichos lá embaixo que a gente desconhece, porque a pressão é tanta que nós não chegamos lá ainda. Então, a gente pode imaginar, talvez não tenha nada no fundo do oceano. Tem alguma coisa lá embaixo? Só que é estranho, porque no oceano a gente tem certeza que tem. Só que no universo a gente tem certeza que não tem. Mas nós nunca vimos nenhum nem o outro. É duro, né, gente? A gente está falando, né, falou do peixe agora, né? A gente está falando de, pensando na água, por exemplo, ou pensando no ar com os pássaros. Então a gente pensa assim, toda vez que a ciência vai buscar um planeta em condições parecidas com a Terra, existe. Existe, se não me engano, 900 e poucos planetas já destacados como sendo planetas que pode ser que tenha vida, há condições para que se tenha. Só que eles estão esquecendo a questão espiritual. Mas quando isso é trazido pela ciência, é porque lá tem água, foi o que nós falamos, que é a fonte da vida. Só que é a fonte da vida para nós vivendo nessa condição. Será que para espíritos menos evoluídos ou mais evoluídos, numa constituição física diferente, será que a água é necessária? Às vezes não. Se a gente for pensar no ar, será que eu preciso ter uma atmosfera onde eu consigo? O peixe consegue. Não estamos falando de espírito mais evoluído, estamos falando de diferença.
Então a gente ainda está tentando encontrar essas coisas, esses padrões, e nós vamos mudar isso. Então por isso que ele está trazendo para nós, ó, do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água. Há espíritos que, ao passar da evolução, nós já tivemos piores, agora estamos melhores, mas é uma caminhada muito à frente ainda. Quando nós vamos encarnar, nós precisamos ajustar o nosso corpinho espiritual. Eu preciso pegar uns elementozinhos do planeta que eu vou. Então eu vou encarnar na Terra. Eu pego uns elementozinhos da Terra, incorporo ao meu corpinho espiritual para ajustar o corpinho para quando eu vir eu conseguir sobreviver. É isso que acontece. Então eu passo a desenvolver o meu corpo material de acordo com os elementos que eu coletei na atmosfera da Terra, na constituição daquele planeta. E a mesma coisa quando nós vamos partir para outro. Tudo bem? Então trouxe para nós lá, ó, mais uma questão do que é o Espiritismo, ó, sobre a pluralidade dos mundos. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? Então eu posso pegar uma nave aqui, igual Elon Musk está fazendo, cair lá em Marte e falar: oi pessoal, vim ficar com vocês, vamos nessa? Essa é a pergunta. Quanto que é o aluguel? Tem aluguel? Né? Airbnb, já reserva antes, né? Então a resposta é assim, Kardec vai trazer, ó, a forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo e como parecem demonstrar as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é isso, pois, provavelmente, em seu estado normal, eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. É possível, então, mudar de um mundo para outro? Não. A não ser que eu desencarno. Aí eu vou deixar aquelas constituições que eu juntei no meu corpo espiritual, eu consegui me desvencilhar da condição vibratória da Terra, eu tenho permissão para ir para um outro mundo, ou então eu vou para um outro mundinho pior, e aí de novo eu faço tudo isso. Tá? Então eu não posso. Tá? Cada um foi criado, cada um está na constituição do corpo espiritual, porque ele precisa viver. Por isso que quando a gente fala assim, há uma escala espírita, e nós falamos que há diversos mundos, uns mais evoluídos e um menos. Será que São Pedro está lá? Roberto? Lá porque lá. Não. É a condição que nós já chegamos, é a maneira que nós temos constituído dentro de nós. Isso é automático, é sintonia, né? Afinidade total com isso, tá? E continuando, ele vai trazendo, então, ó, admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? Agora falou sobre intelectual e moral. Segundo os ensinos dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, embora a constituição física seja diferente. Outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física é menos material, não está sujeita ao sofrimento, moléstias e enfermidades. Aí, os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo um dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que o apoquentam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados,
onde o invólucro corporal quase é fluídico, se aproximando à natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, o nosso, a Terra, nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. Eu não sei exatamente, e eu não sei mesmo, o que é a palavra atrasado. Porque não é que, aqui não está falando que ele foi um dos últimos criados. Atrasado é que está perdendo tempo. Ou será que não? A gente não fala assim, o Brasil é um país, uma maravilha, tem tudo, a gente pega o clima, tudo. Aí tem alguns probleminha aí pro meio. A gente fala assim, pô, o brasileiro tá atrasado, porque com tudo que ele tem lá, ele tinha que ser o primeiro mundo. Parou? É a outra. Do orgulho. Parte do pressuposto que não existe, e se existe é pior que o nosso, só que a nossa situação é essa, né? Ao invés de parar para pensar que pode ser que a nossa tecnologia, a nossa forma de olhar está errada, ainda não é o suficiente. E ainda gasta muito tempo batendo nisso, ao invés de pensar, já que não tem outro, o que a gente pode fazer para preservar esse como a gente está? Para tirar ele do atraso. Que diz que o atrasado é aquele que está fora do prazo de conclusão. Pode ser melhor, né? Se você olhar desse ângulo, nós estamos muito distantes. Está muito distante. É. Não necessariamente deveria estar, não está. Não estamos falando de escadinha. Pula da escadinha, na esteira. Então, há outros planetas em condições melhores e piores. Só que nós percebemos que ele falou piores, aí ele falou melhores, deu exemplo, e tem melhores e deu mais exemplo. Se a gente for pegar dentro desse olhar, ele falou, vocês não são últimos, não são os primeiros nem os últimos. Mas a gente foi entendendo que nós estamos distando um monte de coisa que ele deu de exemplo ali. Tá. Mas há uma coisa que a gente tem que pensar. E aí é o que Kardec vai trazer na próxima questão. A água é fundamental para nós? Nós. O sol também. Em vitaminas, em ajudar a absorver, né? A gente consegue extrair dali o hormônio da felicidade, né? Do sol, dos raios solares. Então, mas será que em outros lugares mais distantes tem sol? Pode ser um privilégio nosso. E aí? Placas fotovoltaicas, assim. Vamos lá, ó. Os mundos mais afastados do Sol, do nosso Sol, vamos pensar nisso, estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Porque quando eu olho um Sol muito distante, ele aparece para mim como uma estrela. Então, acho que é uma estrela. Mas quando eles estão olhando para nós, o Sol vai parecer o quê? O nosso Sol. Uma estrela. É o que ele está colocando, né? Então, os mundos mais afastados do nosso Sol, eles estão privados de luz e de calor. Kardec está tentando entender o surgimento, a vida surgindo. Porque nesses outros planetas aí, tem Sol. Eles estão ausentes de luz, ausentes de calor. Aí ele vai pensar, eu achei que precisava ter tudo isso para ter vida. Já falou que eu não preciso nem ter o ar comparando ao pássaro. Não precisa ter água.
E aí o Sol? Agora é o Sol. Como faz fotossíntese lá, né? Parou para pensar? A resposta, ó. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Será que só o Sol produz luz e calor? E em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? A gente acha que a única energia que tem mesmo assim é o Sol. E aí ele vai perguntar, a eletricidade, como vocês usam aí, mal usam? Será que essa eletricidade, essa energia do universo, ela não é utilizada para outras coisas em outro planeta? Ademais, não dissemos, se eles não disseram, nós aqui imaginamos. Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica ao de vocês. Vocês precisam de Sol, Kardec. Eu não falei em momento nenhum que os outros espíritos precisam, que são formados e têm as mesmas necessidades que vocês. É a gente que está achando isso. Os espíritos estão dizendo, nós não falamos. Se o mundo é diferente, se ele é construído com elementos diferentes, as necessidades tendem a ser outras, tendem a ser diferentes. O que mais? Povos tão diferentes, né? Em países aí de primeiro mundo que a gente vai fica de boca aberta. A cultura. Tudo é bonito, tudo limpo, tudo organizado, tudo correndo, tudo certinho. Tudo educado. Tudo educado. Nem parece terra, Não. né? Planeta Terra. Parece que é outro mundo mesmo, Parece né? que é outro mundo. E aí tem lugares que nós vamos que muito pior, que parece que é outro mundo, né? Que a gente fala, eu não quero voltar nunca mais para lá. Isso aqui na Terra, que já tem toda essa diversidade. Imagina no universo. Kardec está trabalhando a ideia de um Sol para o universo inteiro. Só que a ciência já descobriu sistemas solares, sistemas planetários, girando em torno de 2 sóis. E aí nós estamos achando bonitão que a gente tem um Sol para chamar de nosso. Eu não sei se ele é tão... É bom que já queima aqui e já queima aqui, não precisa mais virar, entendeu, Leandro? Já pega dos dois lados. Olha que muitas coisas a gente acaba se adaptando. Como é que é uma reportagem ontem, no local, Lembra nós falamos semana passada, a criança que come uma vez a cada 4 dias, o organismo é todo trabalhado, né? Então a gente pega esses planetas assim mais, vamos supor que uma alimentação muito mais leve, será que ele precisa ter o sistema digestivo igual? Será que precisa ter intestino? Será que precisa ter estômago? Só que há uma outra teoria que surgiu quando Newton trouxe a ideia da lei do movimento e tudo mais, que existe sistemas planetários que pode ter 3 sóis. Que é a teoria do terceiro corpo. Até uma série Netflix que é... Agora não vou lembrar. O teorema do terceiro corpo, eu não lembro agora. E vai trabalhar justamente essa hipótese. Só tem um problema.
Se eles conseguirem provar o terceiro sol, o terceiro corpo, as leis lá precisam ser olhadas de uma forma diferente. Porque via computação avançada, eles não conseguem prever o movimento dos planetas com 3 corpos rodando ao mesmo tempo. Então aquilo que a gente achava bonitinho, que o Sol no meio, os planetinhas rodando. Então a igreja falava assim, a Terra no meio, todo o resto rodando. Aí nós descobrimos que não, era o Sol no meio, todo o resto rodando. Aí nós descobrimos que é os sóis no meio, todo o resto rodando. Mas se eu tiver 3, aí parece que tem que ter alguma coisa diferente que a gente não entende. Então isso é um mistério que a ciência vem tentando decifrar. E é um problema. Porque teoricamente, se nós usarmos a mesma perspectiva, os sóis em algum momento eles vão se chocar. E aí o sistema ele não é estável, mas Deus tem as leis certinhas. Então, olha lá, nós temos que quebrar mais uma barreira da ciência para poder. Aí Kardec vai trazer para nós então um comentário. Ó. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Nós falamos sobre isso, né? Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Então nós falamos que aqui há elementos que a química ainda está descobrindo, né? A gente está avançando, vai descobrindo e vai aumentando cada vez mais a tabela periódica. Há nesses outros mundos outros elementos que nós desconhecemos ainda. Pode ser que na formação da Terra, né, então ele colocou, não é isso, mas vamos supor, colocou lá 80% de hidrogênio, 20% disso, vamos supor que de cálcio é 0, vamos supor. Aí, se é 0, eu vou desconhecer. Na receita não foi açúcar, não sei o que é açúcar. O meu bolo é sem açúcar. Então, em outro planeta tem açúcar. Aí eu vou lá, então, tá? Agora é onde Kardec vai levar a gente, ó. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? A gente sabe que a aurora boreal, aquelas luzes no céu, à noite, lá no Polo Norte, mas tem no Polo Sul também. Aí ele está trazendo para nós lá atrás outra forma de eletricidade. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Da onde vem a energia da aurora boreal? Existe o fluxo do Sol, aquela energia em torno do Sol, a coroa do Sol, e ali ela vem carregada de energia. Quando ela é atraída pelos hemisférios, quando ela chega, ela entra em contato com a atmosfera, e aí ela entra em contato com os elementos da atmosfera e ela produz as faísquinhas, digamos assim, as explosões que transformam em luz. É a energia virando luz. Então, se nós estamos pensando isso em um fenômeno apenas aos nossos olhos, é um exemplo do que é possível ter em outros planetas. Só que é tudo colorido, não é? Então, quer dizer que aonde a eletricidade é utilizada dessa forma, talvez o céu não seja só azul, né? Então, eu trouxe pra gente, ó. A gente só relembrar um pouquinho, ó. A aurora boreal, com certeza, é um dos fenômenos naturais mais bonitos da Terra. Mas você sabe como ela se forma? Se sua resposta for não, vem comigo, pois nesse vídeo mostraremos como se forma a aurora boreal. Vamos lá! A aurora boreal e a austral são fenômenos que acontecem nas regiões polares do nosso planeta, podendo ocorrer de dia ou à noite nos meses entre agosto e abril. Estes fenômenos
fenômenos ocorrem em função do contato dos ventos solares com o campo magnético do planeta Terra. Mas você sabe o que são os ventos solares? Os ventos solares são originados da emissão contínua de partículas carregadas provenientes da coroa solar. A coroa solar é o envoltório luminoso do Sol, que é possível observar durante os eclipses solares. Já essas partículas compõem o plasma solar, formado pelos elétrons, prótons e neutrinos, que são partículas subatômicas transmitidas pelo Sol. Próximo à Terra, sua velocidade pode variar entre 400 e 800 km por segundo. Quando o fenômeno acontece em regiões próximas ao Polo Norte, denomina-se aurora boreal. No Polo Sul, denomina-se aurora austral. No planeta Terra existe a magnetosfera, que é o campo magnético ao redor do nosso planeta que a protege contra a força dos ventos solares. Então, quando os ventos chegam a essa camada de proteção, o seu campo magnético se choca com o da Terra, formando uma espécie de funil magnético, levando o plasma para os polos. Quando os elétrons do plasma entram em contato com a atmosfera, interagem com os átomos existentes no ar, como por exemplo o nitrogênio e o oxigênio, liberando energia na região, e é daí que se formam as lindas cores observadas no céu. A aurora boreal pode surgir em vários formatos, tais como pontos luminosos, faixas no sentido horizontal ou circular. No entanto, aparecem sempre alinhadas ao campo magnético terrestre. Esse fenômeno não se restringe à Terra. Também ocorre em outros planetas do Sistema Solar, como Júpiter, Marte, Vênus e Saturno. O nome Aurora Boreal foi dado por Galileu Galilei em homenagem à Aurora, deusa romana do amanhecer, e seu filho, deus grego do vento forte, Bóreas. Se gostou, deixe o seu like, comente se gostaria de ver esse fenômeno. Bom, então ela fala inclusive que acontece em outros planetas. Então se a gente está pensando apenas no Sol como uma fonte de calor, de energia, a gente já entende, a própria ciência está dizendo que não, que há outra forma. Tá? Então aí ele coloca, Kardec continua, que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Vamos pensar que há muitas coisas que nós não conseguimos compreender ainda? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si as fontes de calor e de luz necessários aos seus habitantes. Então, é possível a gente pensar que há mundos que não precisa de nada externo, ele por si só já traz essa condição. E quando a gente pensa assim, porque é interessante quando a gente começa a analisar um pouquinho, a doutrina espírita vai nos abrindo muito a cabeça, né? Nós falamos do Sol. Kardec está preocupado com o Sol como sendo um local de calor, de luminosidade. Quando a gente vai na questão 188, que eu vou trazer aqui, eu não vou trazer a questão, eu vou trazer só a nota que Kardec colocou. O que é o Sol aos olhos espirituais? Kardec está olhando como calor e luz. Vamos lá, a nota de Allan Kardec para a questão 188. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, físico e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos. Então, pelo olhar espiritual, lá é o local onde os espíritos superiores se encontram para emanar energia para os mundos.
que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação idêntica. E aí ele decorre mais um monte de observação, mas que não tem nada a ver com o Sol. Então todo o Sol que a gente observa são pontos concentrados, ou seja, todos os sóis estariam na situação idêntica. Todos sendo locais de concentração desses espíritos superiores irradiando seus pensamentos para os mundos. No Sol. Quente. Se é. Aí eu trouxe só um pedacinho. Alguma dúvida daí? Não. Eu trouxe, lá na Revista Espírita, é muito longa, então eu não trouxe inteiro, eu trouxe só um pedacinho, tá? E eu trouxe só a questão física e dos moradores, dos habitantes. A questão de animal, a questão moral, quem quiser depois, vale a pena. E eu trouxe algumas perguntas, tá? Então, ó, lá na edição de 1858, em abril, Conversas Familiares de Além Túmulo, Descrição de Júpiter. Então, Kardec vai fazer a evocação do espírito Bernard, né? Então, por evocações anteriores, sabíamos que Bernard, o célebre oleiro do século XVI, habita em Júpiter, porque ele já vinha em outras comunicações falando. Outros espíritos já haviam também falado. Então, Kardec pergunta, ó, tendo em vista, então como será que é Júpiter? Porque é um pouquinho melhor que o nosso. Tendo em vista que vens com frequência a esta terra, que habitastes várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela, nossa terra, e Júpiter. Pediríamos que nos elucidasse sobre diversos pontos. Ao vosso globo, o Espírito vai responder, ou seja, ao planeta Terra, venho apenas como espírito. Encarnado não fui encarnado, certo? O espírito não tem mais as sensações materiais. Ou seja, eu não estou preso à constituição da Terra. Eu venho fazer visitas espirituais. Aí Kardec começa a fazer um monte de perguntas, né? Então vamos lá. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma das nossas latitudes? Não. Lá ela é suave e temperada, é sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos campos elíseos, cujas descrições já vos fizeram. A temperatura, como aqui, varia conforme a latitude? Não. Segundo os vossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno e, consequentemente, dar muito pouca luz. Pode dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? Então, Kardec está na ideia do Sol ainda, né? Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência dos seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Sim, há uma atmosfera. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera da Terra? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudam. Lá existe águas e mares? Sim. É desse lugar que nós falamos da mãe do Chico. O mar é rosa. Maria João. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Sim, mas mais etérea. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. As plantas têm analogia com as nossas?
Sim, mas são mais belas. E aí vai trazer sobre o estado físico dos habitantes lá, né? Ó. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma, né? Pode dar-nos uma ideia da sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Não, puramente vegetal. Aqui o homem é protetor dos animais. Quando a gente vai ver a parte dos animais, eu não trouxe, mas os animais colaboram direto com a vida deles. A função do animal lá é ajudar o ser humano. Porque são animais, vou bobear, quase mais evoluídos que nós. É. Disseram-nos que parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações ele aspiram, é verdade? Sim, então elas aspiram parte da alimentação. Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Porque há encarnações lá também. Aí vai dizer mais longa. Qual é a duração média da vida? Aí ele perguntou, como medir? Porque o tempo daqui não é o mesmo tempo de lá. As percepções são outras. Aí Kardec deu, então, uma medida. Não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Aí, se for olhar pelos séculos, então são 5 séculos. A vida é mais longa, a vida é boa, mais tranquila, menos material, vão viver mais. Né? Trabalhando muito. Pergunta para ele lá, como, vocês também, como que ele usa? Trabalham no dia a dia e tem momento de vigília? Ele falou assim, não, é trabalho e descanso. Então eu trabalho até exaustão, descanso e volto ao trabalho. Tanto que vale a pena, ele pergunta até da arte. Ele fala assim, a arte que vocês têm aí só serve para distrair vocês. A arte de vocês aqui atrapalharia, gente. E aí que as finais que eu coloquei, ó. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso. O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. Então não tem essa fase. Os homens são sujeitos a doenças, não estão sujeitos aos vossos males. A densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um ao outro ponto sem ficar como aqui preso ao solo. Pode quase volitar lá, pode quase voar, né? Sim. Os habitantes têm como nós uma linguagem articulada, eles falam, tem uma linguagem, uma comunicação? Não, há entre eles a comunicação pelo pensamento. E aí, para finalizar aqui, ó, poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que tenham desempenhado uma grande missão na Terra? E aí ele vai trazer São Luís, né? São Luís foi quem coordenou todo o trabalho da codificação junto com Kardec, né? Então, vale a pena buscar esse texto lá na Revista Espírita. Tem muito mais perguntas, mas muito mais. Mas eu trouxe só para a gente entender um pouco a diferença. E não é um mundo assim lá dos últimos, né? Então, quando a gente olha a modificação, a vida lá é totalmente diferente do que nós estamos aqui. Quer mudar? Eu vou encontrar vocês. É uma curiosidade. A comunicação pelo pensamento. Eu direciono o pensamento. Eu pensar tudo. Direciona o pensamento. Mas nesse estágio do espírito, não tem mais, tipo assim, ó, o que a Ritinha, eu vou falar com a Rita lá, né? É um pensamento, né? Tá?
Tudo é tão perfeito que aí Deus fala assim, ó, deixa eles falarem, usar, né, a parte vocal, as cordas, porque senão esse é um caos lá, né? Amém. Alguma dúvida?